em cada um é como se houvesse uma pulverização desse exercício da verdade, que é mais concernente a uma forma de poder que quer gerir, né, a vida das pessoas. E assim, o sujeito que se faz ele mesmo súdito, que exerce sobre si o poder de verdade, é aquele que melhor pode se submeter a um poder externo. E é isso que o Foucault quer mostrar na passagem, né, dessa forma antiga de produção da verdade para a forma cristã, como que o cristianismo primitivo foi uma forma de aprofundamento da sujeição dos indivíduos ao poder externo. E que depois isso vai se transformar em algo ainda mais eficaz com a letra de Cachet e ainda mais eficaz a partir do fim dos poderes monárquicos e com o surgimento das sociedades modernas, ocidentais, né? Então ele tenta fazer uma longa genealogia disso, né? Uma genealogia da extração da fala de si, né? Até chegar na contemporaneidade, né? E bom, o que eu tentei fazer com isso, né, nessa minha exposição, foi mostrar que existe um conceito, uma formulação de um conceito filosófico de sujeito em Foucault, que se coloca para além, né, dos conceitos tradicionais de sujeito, cartesiano, kantiano e fenomenológico principalmente, e que isso tem uma história na obra dele também. Então, na arqueologia, desde a história da loucura, isso já aparece, nas palavras e as coisas, a literatura faz uma ligação, né, enquanto exercício do limite, entre a loucura e a experiência do limite nas palavras e as coisas. E depois vai se deslocar, esse texto de 77, A Vida dos Homens Infames, mostra bem esse deslocamento da experiência literária para essa discursificação do cotidiano, que passa a ser uma estratégia política de governo, e que depois ele faz esse longo recuo na obra dele para encontrar as transformações pelas quais isso passou em toda a história ocidental, desde a antiguidade grega até hoje, né? E aí, para encerrar, a questão que fica, né, um problema. Por que a eclosão da verdade de si é tão importante e tão predominante na constituição do sujeito na sociedade ocidental? E me parece que esse é um problema fundamental, né, na obra do Foucault, e que ele tentou formular isso de várias e várias maneiras, e que todos esses exemplos que eu dei são formas em que isso se manifesta, sem ter uma resposta propriamente, mas eu tentei abrir aqui o problema do que é o sujeito, né, de como se tornar sujeito, segundo Foucault, segundo essas experiências que eu tentei reabrir. É isso. Obrigado. Obrigada, Caio, né, pela tua fala. E antes de abrir para as perguntas, questionamentos, intervenções, eu vou só um aviso: as revistas, né, editadas pelo professor Anderson estão à disposição, quem quiser, né, só vir e pegar as revistas. Certo? Então vamos fazer blocos, né, de 3 perguntas, pode ser? Ian, por favor. Oi. Boa noite. Agradecer a fala dos professores, né, e também a intervenção artística. Acho que a gente começou bem, né? Quando começa com arte, principalmente nesses tempos, né? Bom, o que me chamou muita atenção foi essa noção do conhecimento. A professora Thelma tocou muito bem nisso, né? Como invenção, né? E me chama também essa noção de linguagem, né? Eu acho que se o conhecimento é a invenção, a linguagem também, né? A linguagem, ao mesmo tempo que inventa, também, como o professor Caio colocou, funda um sujeito. Me é muito cara essa noção em Foucault, na verdade, as formas jurídicas do Édipo, né? Ele se preocupa muito com
como se não bastasse dizer a verdade. O Édipo sempre soube, né? Isso é muito claro, né? Desde o começo, que ele é que matou o pai. Né? Mas para Foucault parece que algo problematiza em testar essa verdade, né? Dar provas, né, dessa verdade. Né? Mas o que norteia muito no pensamento de Foucault é o que escapa, né, a essa linguagem. Né? Me vem a noção do subjetividade de verdade, a noção de real, né, que ele pincela pouco, né, mas coloca que alguma coisa não pode ser dita. Né? E isso é o que faz mover o poder, mas ao mesmo tempo resiste a ele. Né? Enfim, eu queria colocar esse fato para discutir mesmo. Né? Alguma coisa escapa mesmo à linguagem, e se escapa é uma resistência. Né? A linguagem funda, mas também resiste. Não sei. Vai responder logo para fazer outra, ou vai 3 uma vez? Alguém mais? Alguém mais? Muitos? Acho que não. Já que ninguém pergunta, né? Então, assim, agradecer a professora Thelma, professor Caio também, pelas brilhantes exposições. E primeiro, a professora Thelma, não uma pergunta, mas assim, pelas pesquisas dela em Nietzsche, né? Nós conhecemos desde São Carlos, seminário Schopenhauer, Nietzsche, e ela citou o Deleuze, e uma das questões que o Deleuze coloca em relação à leitura de Nietzsche é uma distinção entre devir e história. Ele sempre coloca isso, assim, e a professora colocou mais ou menos, que a história seria mais ou menos que alguma coisa que nós podemos constatar, os monumentos datados, atualizados num determinado espaço, e o devir seria uma atmosfera, uma nuvem, como se fosse uma epidemia que surgisse, e dali um foco de pensamento começar a se dar, né? Assim como algo ao acaso, um jogo de forças que aparece assim, de uma maneira inumana. Então, se a professora pode esclarecer alguma coisa sobre esse ponto. E o texto que o Deleuze usa como referência é considerações intempestivas. Né? E para o professor Caio, justamente a questão do devir também, me parece que o que ele coloca em relação ao que é o sujeito, né? O ser sujeito, e o tornar-se, o devir sujeito, né? Se tornar-se alguma coisa no meio, digamos assim, dessa história que se dá para nós como sendo uma história oficial, uma história que nós devemos aceitar como dada, e esse devir ter se tornar-se dessa nuvem que sai da história. Né? Mais alguém? Aí tá, ela sei lá. Boa noite. Eu queria falar um pouco sobre a questão do tratamento psiquiátrico, que há algum tempo voltou ao debate a questão do eletrochoque. E nós tivemos a reforma psiquiátrica, um tempo atrás, que tirou essa concepção mais agressiva do tratamento. E eu queria propor a questão de como o conhecimento acadêmico pode contribuir nesse debate e para pensar num tratamento que não seja tão agressivo, né, ao sujeito. Era 3, né? A sua pergunta, na verdade, seu comentário, né, a sua indagação, eu acredito que ela seja a grande questão da filosofia contemporânea, de certa maneira, né? Porque, veja, é o que me parece,
não estou tentando responder, né, mas estou pensando a respeito. O que me parece a comprometimento entre, você havia falado sobre conhecimento e linguagem, não é isso? O comprometimento, a relação entre conhecimento e linguagem e o papel da linguagem, assim, do ponto de vista filosófico, vem do século XIX. Eu acho que vem com Nietzsche muito fortemente, mas enfim, com outros autores também. Você pode dizer até se você quiser forçar um pouco a barra, no século XVIII, com o Rousseau, por exemplo. Aí aqueles alemães, todos vão ler o Rousseau, que é uma coisa curiosíssima, né? O Fichte vai ler o Rousseau, os autores do idealismo alemão vão ler o Rousseau, por incrível que pareça, apesar de eles odiarem os franceses. Então, ocorre uma coisa engraçada, porque vai se criando uma tradição de discussão sobre o papel da linguagem dentro da filosofia. O próprio ensaio sobre o discurso sobre a origem das línguas, no Rousseau, o Fichte tem um texto sobre a origem das línguas, o Schopenhauer vai fazer a crítica à gramática e à linguagem, e o Nietzsche leu todos esses autores, né? Eu não sei se alguma coisa escapa à linguagem, quer dizer, para o Rousseau, por exemplo, o discurso, a linguagem é originalmente poética, melódica, e ela foi por um processo de perversão, dado pela sociedade, né, etc., pelo contrato, ela foi se pervertendo, foi se corrompendo de forma a se tornar isso que nós conhecemos, né? Mas essa linguagem original, que é a linguagem dos sentimentos, das emoções, ela sim estaria fora, né? Seria essa linguagem capaz de dizer coisas outras, né? Que nessa forma de comunicação pós-contrato ficaria, não alcançaria, né? No caso do Nietzsche, eu acredito que aí é um pouco, a gente pode imaginar o seguinte, não há mais como escapar, né? Talvez para o Rousseau também não haja mais como escapar da linguagem. Eu acredito, parece que o que nos resta da mesma forma que, enfim, o que é possível é fazer uma crítica da linguagem sabendo que nós não podemos construir frases sem sujeito e predicado. Por exemplo, embora saibamos que os preconceitos gramaticais carregam em si embutidos os preconceitos, os pressupostos da lógica e os preconceitos, no caso do Nietzsche, metafísico e tal como sujeito-objeto, etc. e tal, né? Então, é uma questão um pouco enrolada, eu não saberia responder, mas tem todos esses elementos aí, eu acho, para se pensar, né? É isso, né? Eu não entendi. Bom, então, respondendo a primeira pergunta do rapaz aqui, né? Que a Thelma respondeu também. É assim? Responde. Tá. Bom, só que eu poderia acrescentar, concordo com o que a Thelma falou, né, no sentido do que eu tentei falar, eu acho que assim, perguntar o que é que escapa à linguagem acaba sendo correlato a perguntar se há algo que escapa ao poder. Né? E o que eu tentei mostrar é que uma coisa que o Foucault sempre falou, se há poder, há resistência. Essa é uma correlação recíproca. Sempre que há poder, as pessoas estão lutando, né, para exercer, para se esquivar, né? Com relação ao poder, ele é efeito dessa luta. Né? E a linguagem também. Então, a resistência é pressuposta no poder. A questão é que não tem uma resistência única, unificada, uma finalidade a ser buscada. Né? E aí essa autoafecção do sujeito que tenta exercer o poder, né, e vergar essas forças a seu favor, ela pertence a essa estratégia também.
Quer dizer, por outro lado, toda resistência também é exercício de poder. Não existe resistência contraditória ao poder, ela não é o contrário do poder, ela é implicada no poder, eu diria. E aí o exemplo que a linguagem fornece disso é, segundo Foucault, a literatura. A literatura é a escavação incessante e nunca plena e acabada, né? Sempre por vir desse fora da linguagem. É isso, né? Só que é um fora esculpido internamente na linguagem. Então, assim como a loucura também é um fora que é esculpido, a própria sociedade constrói os seus foras para enclausurar os loucos, na mesma medida, isso se volta também. Esse é o regime, né, de signo, de linguagem, de poder também. E o sujeito está implicado nisso, em todos os sentidos da palavra, enfim, que eu tentei mostrar aqui. Eu responderia assim. A questão do Luiz Manuel, eu não sei se eu não entendi muito bem, mas porque parece que você disse, se eu entendi, que no livro Deleuze sobre Nietzsche, de alguma maneira, diferenciaria uma coisa que seria história da outra que seria o devir, é isso? Isso fundamentado ou se referindo às considerações contemporâneas, é isso? Porque eu talvez não saiba te responder, porque eu não me lembro dele fazer isso nesse livro, o Deleuze. Quer dizer, ou talvez eu não me lembro de haver marcada essa diferença. Naquele Nietzsche é filosofia, né? O Nietzsche. Das extemporâneas. As extemporâneas não são um texto tão... A segunda extemporânea, né? Da utilidade, as vantagens e desvantagens da história para a vida, né? Eu acho esse texto um texto interessantíssimo e só depois de, parece, assim, há poucos anos, né, que ele recebeu uma maior importância, inclusive quando eu estava no mestrado, por exemplo, não tinha tradução desse texto, ninguém ligava para isso, achava um texto menor, né? Esse texto é curioso, porque há uma tendência de ler esse texto dizendo assim, que Nietzsche apresenta 3 tipos de história: a história monumental, como é que chama outra? Antiquário, história antiquária, outra monumental, e a terceira crítica. Eles dando a terceira noção, que aparece em terceiro lugar, né, também no próprio texto do Nietzsche, como se ela fosse a solução para aquilo que as 2 outras noções de história não levassem, não tivessem, fossem insuficientes ou tal, né? Não me parece que isso seja correto. Me parece que todas as 3 noções de história, inclusive a crítica, ela tem as suas vantagens e desvantagens, como diz o título, né? Então, a história monumental é aquela que quer preservar, de qualquer maneira, que os monumentos, né? Em oposição à história crítica, que tudo derruba, né? Enfim. Eu não vejo ali nenhuma exclusão, se eu entendi, entre devir e história. A história supõe o devir. Se bem que não é o tema desse texto aí do Nietzsche, né? A ideia de devir. O tema é a vantagem para a vida, né? Aquela noção um pouco vaga de vida ali. Agora, eu acho... bom, enfim, então eu não consigo reconhecer essa separação. Por isso, talvez, não consiga responder entre devir e história, muito menos nesse texto do Nietzsche. Não sei. Pode ser que eu tenha me esquecido ou mal entendido dele. Também pode ser. Bom, essa questão, no que diz respeito ao que eu tentei falar aqui, eu acho que tem tudo a ver. É exatamente esse o ponto, né? Esse deslocamento do sujeito no sentido tradicional, filosófico, que o Foucault opera,
é incluir justamente o devir no sujeito. O sujeito é um devir que não está no começo, não está no fim, ele está no processo de subjetivação, né? Subjetivação é também dessubjetivação, no sentido que o sujeito já está pressuposto na linguagem, então a literatura tem que dessubjetivar a linguagem para se fazer enquanto literatura. Nós somos submetidos, então para a gente se subjetivar, se transformar em sujeito, nós temos que lutar contra a sujeição que nós sofremos. E essas lutas são parciais, são fragmentárias, elas também se agenciam entre si, tem choques, tem outras batalhas tantas, né? E os grandes acontecimentos, eles são só momentos de eclosão, de coagulação dessas lutas todas. Agora, a questão da resistência de cada um também não é excluída pelas grandes lutas e grandes batalhas. Você havia perguntado sobre o eletrochoque, né? Mas eu não me sinto nem um pouco habilitada. Então eu já passo aqui direto para o Caio. Essa pergunta é muito atual, né? Nós estamos vivendo uma série de outros retrocessos junto com esse. Eu acho que assim, eu não saberia responder o papel da academia nisso de uma maneira geral, né? Mas assim, acho que levantar isso e tentar entender no que isso tem a ver com outras coisas que estão relacionadas com isso, talvez seja um papel de denúncia e de tentativa de pensar coletivamente soluções. Agora, especificamente sobre isso na psiquiatria, eu também não teria o que responder, eu não sei, né, não saberia nem por onde começar, né, para pensar isso. Desculpa, não sei. Desculpa, deixa eu só dar um pitaco aqui. Na pergunta do Ian, quando ele fala sobre a questão da linguagem, se algo escaparia à linguagem. E assim, parece que o Foucault ele não identifica um fora da linguagem, mas essa linguagem faz dobra, né? E aí parece que a língua ela gagueja, né? E aí parece que há uma possibilidade aí de ânsia, de um espaço para que, né, a linguagem ela possa, né, assim, conquistar novos sentidos, né? Não sei se conquistar é uma palavra, né, correta, mas tem uma questão que eu queria, né, pontuar, também da influência de Bataille, né, na questão, na obra de Foucault. Parece que há um excesso, acho que o Fernando, né, inclusive está pesquisando, né, isso, que isso pode ser também relacionado com a dimensão do real, né, que provoca, né, em seu vazio a linguagem a sempre, né, se colocar. E aí, assim, que termo se resiste? Né? Talvez sempre tentando novos sentidos, né, a partir dessa possibilidade do recesso, sempre, né, uma ampliação da linguagem. Né? Pensei, uma linguagem que nunca se esgota. Por isso que a gente está, né, tanto fala aqui. Dá tempo mais um? Dá, sim. A menina lá, tá levantado. O menino lá. Tá, 1, 2 e 3. Agora sim, bem breve, porque São 15 para as 10. os ônibus chegam aqui 10 para as 10. Boa noite. Sobre o que o professor estava falando um pouco, a questão. É meio complicado falar, expressar, não é nenhuma dúvida, são inquietações. Inquietações. Quando você falou na questão da linguagem, do significado, do significante que está abracado no real ou não está abracado no real e tudo mais, eu fiquei pensando, eu pontuei aqui, eu sou do curso de psicologia, esqueci de me apresentar, meu nome é Marcos.
da UFP, gerada o FTPA, enfim. Que hoje em dia, no contemporâneo, existe uma orientação, uma organização de uma dada neurose, que é a neurose histérica, que os clínicos da psicanálise, eles estão chamando de histeria rígida, que ela muito se assemelha à questão da psicose, onde o sujeito ele não consegue significar mesmo a sua angústia. E aí retoma a questão da linguagem que a professora acabou de comentar, é que não há na ordem significante do sujeito a expressão, e então ele expressa em forma de sintoma das mais variadas formas, né? Anorexia, passagem ao ato, né? Automutilação, suicídio mesmo, né? E tipo, a gente pensando nessa esteira do que o Foucault propõe, essa ordem de sentidos, né? Ela, como a professora colocou mesmo, eu não estou conseguindo expressar, né? Ela também não estava conseguindo expressar o pensamento, né? E realmente não há expressão total, né, do sentido. Eu estava comentando aqui com o Henrique, né, o que é o real.